Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat, e como ordenança, o Eterno nos instruiu a guardar esse dia em sua honra. Não que o dia seja santo, mas que nós possamos santificá-lo usando a serviço ou no estudo da Torá ou das Escrituras Sagradas. O Eterno, ele em sua Torá, a Torá ela é antes de tudo, antes da criação já existia a Torá, antes da criação as letras hebraicas já existiam. Então, antes de tudo, o Eterno já tinha determinado esse dia para ser o dia de descanso, para ser o dia de estudo, para ser o dia em que o homem estuda a Torá, porque a Torá ela é perfeita, ela transforma o tolo em um sábio. É só estudar. Diferente das religiões. E para estabelecer essa instrução, ele chegou para Moshe e disse assim: Zahor el Yom ha-Shabbat le-Kadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E nós estamos aqui fazendo menção a essa instrução. Nós usamos esse dia para estudar as porções semanais da Torá, ou seja, no hebraico chama-se Parashá ou Parashot, as Parashot, e a Parashá desta semana chama-se Vaet Hanan, ou podemos dizer, Vaet Hanan. O que é que significa Vaet Hanan? A palavra Vaet Hanan. A palavra Vaet Hanan significa rogar. A porção da leitura da Torá desta semana é Vaet Hanan. Desta semana é denominada Vaet Hanan, rogar. Vejamos dentro dessa paraxá como Moshe continua suas instruções finais para Bnei Israel, às margens do Rio Jordão, do Iardém, antes que eles entrassem na terra prometida. E o texto de Vaet Hanan começa lá em Devarim 3, 23 e vai até o 7:11. Então vamos começar a ler o texto, para não ficarmos aqui com repetições, certo? Eu vou ver se eu trago algumas instruções dos sábios nesta paraxá, ok? Senão eu faço outro vídeo. Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 3, verso 23. Diz assim: lembre-se da palavra Vaet Hanan, que significa rogar. Na Bíblia Pereshita, nós temos pedir. Então, quase sempre, ou quase todas as vezes, o nome da paraxá traz ali, a palavra vem logo na primeira frase, ou começa com ela. Vamos lá. 23. Também eu pedi graça a Adonai no mesmo tempo, dizendo, pedi uma graça, assim, pedi algo que eu não merecesse, mas eu pedi. Hashem Elohim, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Elohá há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Gente, sabemos que só existe um Elohim, mas na cultura hebraica, hebreia da época, não vou dizer judaica porque eram as 12 tribos ali, existiam outros Elohás, ou seja, Adonai era o Elohim do povo hebreu, certo?
Zeus, que é Deus, né? Zeus, porque Deus é a terceira declinação da palavra Zeus. Então, quando você diz Deus, você não está se referindo ao Criador dos céus e da terra. Bote isso na sua cabeça, porque no hebraico não existe a palavra Zeus nem Deus. É Elohim. Quando se trata de uma entidade ou uma divindade, porque só existe uma divindade, né? A palavra é Elohim e não Deus, nem Zeus, ok? Nem Jeová, nem seja lá como queiram chamar. O nome do Eterno ele foi escondido. Mas o povo hebreu tinha um Elohim, e esse Elohim era conhecido por Adonai, porque o nome já havia sido escondido. O Eterno não queria mais que o nome dele fosse mencionado, para que não se usasse o nome dele em vão. Depois disso, mais algumas vezes foi usado, até quando o povo foi para o exílio, então acabou. O Eterno fez com que o povo esquecesse o seu nome, para que ele não fosse usado em vão. Vou dizer algumas vezes que o nome do Eterno foi usado. Moshe mencionou o nome do Eterno e matou aquele egípcio que estava espancando o hebreu. Moisés falou o nome do Eterno quando feriu a pedra. Moisés falou o nome do Eterno quando... Esse é o que eu estou lembrando, tá? Mais vezes, teve por aí, mais vezes. Moisés falou o nome do Eterno quando fez o sol parar ali por um tempo, né, na batalha com os amalequitas, se eu não me engano. E depois Josué deve ter falado o nome do Eterno também, para o sol parar. Então, talvez alguém tenha falado o nome do Eterno para benefício próprio, em vão. E aí o Eterno, opa, já estão, né, com coisas erradas com o meu nome. Então, não vão falar mais o meu nome. E aí o Eterno escondeu o nome dele, né? Quem quiser conjecturar aí, né, dizer que é esse ou aquele outro, que diga, né? Eu não acredito em nenhum desses. As 4 letrinhas que chamam de tetragrama, o Yud, Re, Vav e Re, está impronunciável. Quem quiser latir aí e dizer que o nome do Eterno é o latido do cachorro, é o miau do gato, que diga. Eu não entro nessa história, tá, ok? Então, está aqui o texto dizendo que Adonai, Elohim, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Elohá há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Ou seja, que entidade, que divindade, né? Não vou chamar Deus não, porque Deus é uma. Então, só que o catolicismo pegou o Zeus romano, o Zeus grego e romano, né, e popularizou dizendo que era o nome do Eterno. Não é. Zeus é uma entidade grega que é adorada na Olimpíada. Não pegue esse nome e se refira ao Eterno com esse nome, não. Porque esse nome é o nome de uma entidade pagã, Zeus. E a terceira declinação do nome Zeus é Deus, quando chega no português. Zeus, Theos, dos Deus. Ok? Então, se você está se referindo ao Eterno, chamando de Deus, você está totalmente errado e talvez o Eterno nem escute. Agora, por que acontecem as coisas? Por que eu clamo a Deus e acontecem as coisas, se o nome do Criador não é Deus? Por que acontece? Yeshua explicou. Ele disse assim, Satã, ele vem como anjo de luz para enganar. Né? Anjo de luz tem que fazer o bem, mas isso não quer dizer que aquele bem vai lhe dar vida eterna. Riqueza é um bem, saúde é um bem, mas é terreno. Isso não quer dizer que vai levar você para o mundo vindouro. Ou seja, você pode ganhar essa vida aqui e perder, né, a vida lá no mundo vindouro. Por isso que Yeshua diz, cuidado, Satã vem como anjo de luz. Aí pode até curar, Zeus pode até curar.
E aí, curou, aí chega lá na frente, fui curado, curamos, né? Fizemos tanto em teu nome. Aí Yeshua vai dizer, em meu nome não. Vocês fizeram no nome de Zeus. Vocês fizeram no nome de Exocristos, né? O ídolo romano, o ungido do sol. Em nome de Yeshua Hamashia, o ungido do eterno, não. Vocês não fizeram nada em meu nome, não. Nem no nome do meu Pai, do Eterno, do Criador, porque vocês não sabem o nome dele. Vocês adulteraram todas as escrituras para enganar as pessoas em benefício próprio. Mas o Eterno tem aberto os selos e nos tem revelado a verdade. Graças ao Eterno que ele tem nos revelado. E onde nós vamos encontrar um Elohá, né? Nem no Egito, nem na Grécia, nem em Roma, nem na China, né? Não é Hare Krishna, não é Buda, não é califa nenhum, né? Não é imperador nenhum que faz isso. Só o Elohim dos exércitos, que é o Elohim de Israel. Israel, não é esse Israel que está aí, não, sionista não. É o Israel judeu, é o Israel das 12 tribos. Tá? Aquele que foi criado no deserto. Não essa coisa que tomou conta da terra, né, que o povo... Né, porque a terra está ocupada por um bando de sionistas. Aquele povo lá não, são nicolaítas. 25. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jardém. O Eterno já tinha dito que Moisés não ia entrar, mas Moisés estava pedindo mais uma vez aqui. Esta boa montanha é o Líbano. Porém, Adonai indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes, Adonai me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Olha só. Uma vez, esse Shaul Rachalia também diz assim, né? Orei 3 vezes, o Eterno não me respondeu, basta, não vou orar mais. Há quem diga que quanto mais orar, né, vai ouvir. Mas Rachalia não, Rachalia orou 3 vezes. Não tirou esse espinho da minha carne, então não era doença, não era nada, era só oposição, tá? Era oposição. Era os capirotinhos que tinham na comunidade querendo, né, fazer arruaça. Aí eles querem achar que o sistema religioso, né, era só a oposição que Paulo tinha. Minha opinião. O Eterno diz, basta, não me fale mais sobre esse assunto. Aí, ele diz assim, sobe ao cume de Pisga, do monte Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jardém. Ou seja, de repente Moisés viu muito mais do que o próprio Yehoshua viu, né? Josué. Manda, pois, a Yehoshua e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Deuteronômio 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que Adonai Elohim de vossos pais vos dá. Entendeu? Adonai, ou Yud Revavirê, dos vossos pais. O Elohim dos vossos pais. Não é o Deus dos vossos pais, porque Deus é um nome próprio. Não é nem patente, é um nome próprio. Não é título, não, é nome próprio de uma entidade romana. Está lá, romana não, grega, está lá na mitologia grega. Toda a descendência, né, e os ancestrais de Zeus, que é Deus. Aqui nós temos o Shema, né? Ó Israel, ouve os estatutos, né? Ó Israel, olha Israel, ouve Israel, né? Ouve Israel. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis
os mandamentos de Adonai, vosso Elohim, que eu vos mando. Yeshua diz assim, nenhum Yud e nenhum Kodesh, que é um traço, será tirado, nenhum Yud, que é a menor letra do alfabeto, né, do Aleph Beit, né, do alfabeto hebraico, e nenhum Kodesh, que é o traço, será tirado da Torá. Ele estava pregando a Torá. E quando ele disse isso, ele estava falando das Escrituras, da palavra das Escrituras. E quando ele falou isso, ele estava falando do quê? Do Velho ou do Novo? Que assim podemos chamar, porque a Igreja Católica foi que colocou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas Yeshua não chamou o Velho Testamento de Velho Testamento, não. Ele chamou de Escrituras, a Torá, aquela que sempre foi, é e sempre será. Eterna. Isso aqui não vai passar, não. Ele disse, não passa, não. Pode passar o céu e a terra, mas a Torá não passa, não. Ele estava falando do Novo ou do Velho? Ele estava falando da Torá, que a Igreja Católica e os protestantes chamam de Velho Testamento. Por quê? Porque eles não querem cumprir os mandamentos. Eles querem viver, botar Zeus dentro de uma caixinha, ficar aí, né? E a gente vai viver do jeito que quer. A gente vai criar os estatutos que a gente quer, né? As cercas que a gente quiser, para a gente lucrar em cima da tua palavra. É feito a revista da Avon. Vamos escolher aqui o que a gente quer e o que a gente não quer, deixa para lá. Né? Lá na Torá tem o dízimo. O dízimo é bom, tá? Dá lucro para a gente. Tem a guarda do sábado. A guarda do sábado não. A guarda do sábado dá prejuízo. Não quer não. Escolhe o que quer. Né? E o eterno vem do lado de cima. Mas Yeshua disse, a palavra do eterno não passa. Ele estava falando do Velho Testamento. Porque o Novo não estava escrito ainda. Ok, cristão? Te converte e faz techuvá, tá? É o meu conselho. Sabe o que é techuvá, não? Então vai estudar. Os vossos olhos têm visto o que Adonai fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, Adonai, teu Elohim, consumiu do meio de ti. Está falando do povo que morreu lá no deserto, né? Porém vós, que vos achegastes a Adonai, vosso Elohim, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou Adonai, meu Elohim, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Ele aqui chama meu Elohim. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Veja só, todas as instruções, porque o livro de Devarim foi escrito em 35 dias ou num discurso de Moshe, em 3 horas e meia. Há quem diga que foi 3 horas e meia. Digamos que ele ditou isso aí em hebraico em 3 horas e meia, mas ele achou por bem de ditar em outras línguas, né? Isso aí durou 35 dias, até ele falar nas 70 línguas que existiam naquela época. Já expliquei isso. Então ele está dizendo aqui, olha, todas essas instruções, ele está repetindo, o livro de Devarim é um resumo, né? É um resumo dos outros 4 livros. Tudo o que eu ensinei até agora, né? Cuidar e cumprir. Peraí, então não é para a gente cumprir não, só era para aquele povo? Não é para mim cumprir não? Então quer dizer que mudou, o Eterno mudou? O Eterno não muda, ele não é homem para mudar. Continua do mesmo jeito. Ou você cumpre, ou não vai estar no mundo vindouro. Então está aqui. Porque a Torá vai lhe dar sabedoria. E as nações vão olhar para a gente, vão olhar para vocês e vão dizer, nossa, esse povo é um povo entendido, é um povo sábio. Verso 7. Pois que nação há tão grande que tenha Elohás tão chegados como Adonai? Aqui botou no plural, Elohás, né? Porque estão vários. Mas eles estão dizendo assim que o Elohá dos hebreus, né, é mais chegado do que os outros Elohás dos outros, em relação aos outros povos. Porque tem feito maravilhas, não é isso?
Pois que nação há tão grande que tenha Elohás, está falando das nações, os Elohás das nações, tão chegado como Adonai, nosso Elohim, todas as vezes que o invocamos. Toda vez que a gente invoca, Adonai está presente para nos ajudar. Qual é a nação que tem um Elohim igual a esse? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje põe perante vós, ou todas essas instruções, né? Porque Torá significa instrução e não lei. Lei é outra palavra. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua nefesh, alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os teus dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, isso é a tradição ou o costume de repassar a Torá oralmente. E foi isso que a Igreja Católica tentou fazer anos atrás, séculos atrás. Porque ela já tinha adulterado o Novo Testamento, não conseguiu adulterar a Torá, porque a Torá é impossível de se adulterar, né, porque existe a gemátria, a contagem, né, das letras, e se a numeração der errada, tem que fazer de novo, então ela é perfeita e existem os códigos, os selos do Eterno dentro da Torá. Então é impossível, pode até adulterar, mas a verdadeira continua fiel. Né? As cópias são todas, né, em hebraico, são todas fiéis. Você pode adulterar em outra língua. Quando traduzir para outra língua, você pode adulterar. Mas no hebraico não pode adulterar. Porque todo que tu viu, né, que escreve lá, que copia, ele vai contar as letras e vai ver se aquele texto vai dar o mesmo valor que o texto original deu. Ou a cópia do original deu. Então, quando não dá certo, ele rasga, joga fora e começa a escrever tudo de novo. Por isso que Yeshua disse que não se tira nenhum Yud e nenhum Kotze da Torá. E aí ele manda os pais repassar isso para os filhos, e os filhos para os filhos, e os filhos dos filhos, e netos, e por aí vai. Né? Isso, o romanismo católico, né, a Igreja Católica, o cristianismo tentou abafar e esconder, mas não conseguiu, porque é o pavio que fumega. O pavio que fumega é o povo hebreu que não consegue, ninguém consegue matar esse povo, exterminar ele da face da terra, né, que somos nós. E a cana quebrada, que é a Torá, né, é o papiro, a Torá, são as simbologias, né? A tradição oral e a tradição, o ensino oral e o ensino, né, escrito, que é a Torá. O dia em que, verso 10, o dia em que estiveste perante Adonai, teu Elohim, em Horebe, quando Adonai me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Se você não cumprir, se você não teme o Eterno. Se você não teme o Eterno, você não o ama. 11. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o coração dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Adonai vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste figura alguma. Ou seja, só ouviu a voz. Parecido com aquilo que aconteceu com Shaul, né? Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. A Atzeret Hadevarim, as 10 palavras, não são 10 mandamentos,
né? Os 10 mandamentos, tá? Para que se entenda. Mas no hebraico é Atzeret HaDevarim, que não é 10 mandamentos, é 10 palavras. Ou seja, o nome Devarim é palavras. Devarim, palavras. Atzeret, 10, as 10. Né? HaDevarim, palavras. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Tábuas, para a gente, tábuas é de madeira, né? Ou seja, em 2 placas de pedra. Também, tanto que lá em Hebreu diz assim, não mais escreverei as minhas instruções em placas de pedra, mas em vossos corações. Né? 14. Também Adonai me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra, qual passais a possuir. No Horebe foi dado as 2 placas de pedra com as 10 palavras ou os 10 pronunciamentos. No dia lá, 50 dias depois da subida de Yeshua aos céus, o derramamento da Ruá do Eterno, que o Eterno falou com todo o povo nos 70 idiomas também, ali ele escreveu as suas instruções nos corações. E aí o povo passou a ter ou a fazer discípulos, tá? Yeshua, ele criou uma comunidade onde cada um que estuda faz um discípulo, ou seja, não faz um seguidor, faz um discípulo de Yeshua. Eu sou discípulo de Yeshua, então eu vou transmitir as instruções, que é o que eu estou fazendo agora, e vou fazer outro discípulo de Yeshua. O cara tem que aprender comigo o que eu aprendi com Yeshua. Então ele vai ser discípulo de Yeshua, e não meu, ele não vai me seguir. Eu não vou fazer degraus em cima das pessoas, não, como é o sistema religioso, o protestantismo, o catolicismo, as religiões. São assim, Torre de Babel, Nirode, são os 3 pilares, né? Os 3 pilares, Nirode, né? Religião, dinheiro e poder, triângulo, né? Que é a maçonaria, religião, dinheiro e poder, que são os 3 pilares de Nirode. Yeshua não, Yeshua criou uma comunidade que cresce na horizontal, não na vertical. Eu vou fazendo discípulo e vou galgando degrau e vou ficando em cima deles, vivendo às custas deles. Não, Yeshua é assim, eu um ajudando o outro, eu fazendo um igual a mim. Ele é que é o cabeça, eu sou só membro. Se eu fizer um discípulo, eu vou fazer outro membro, não vou instruir outro membro. E não fazer alguém para me seguir, para eu lucrar em cima dele. Quer continuar aí no paganismo e o cara lucrando em cima de tu, é problema teu. Mas não foi isso que Yeshua criou, não. Yeshua criou uma comunidade que se ajudava. Eles chegavam, doavam as coisas nos pés dos talmidins, dos discípulos de Yeshua, e os discípulos de Yeshua, os talmidins, eram os anciões. Pedro era um ancião. Tudo bem, o cara, quando é ancião, aí ele deve instruir os mais jovens. Os mais jovens, quando chegar a ancião, vão instruir os outros mais jovens. É assim. Mas ele não tinha cargo não, tá? Ele não era líder de nada, não. Ele só era ancião. E os anciões eram respeitados por causa da clã, da barba branca, eram respeitados. E aí se ouvia os anciões, mesmo porque eles conviveram com Yeshua. Então não existia outros que pudessem transmitir o que eles aprenderam com Yeshua. Eram eles mesmos. Depois que eles morreram, fizeram discípulos, e esses discípulos foram fazendo mais discípulos. Mas o sistema religioso criou a hierarquia para lucrar em cima da massa. Depositavam aos pés dos talmidins, o que eles traziam, e os talmidins, por sua vez, repartia segundo a necessidade de cada um. Está lá em Atos, vai ler Atos que tu aprende. 27. E o Adonai vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais Adonai vos conduzirá.
Calma que eu errei aqui. Deixa eu voltar aqui lá no... Errei. Eu estava no... Já li aqui. Tá. Perdão. (14), né? Também Adonai me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. 15. Guardai, pois, com diligência as vossas nefesh, as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que Adonai, em Horebe, falou convosco, no meio do fogo. Ou seja, ninguém viu nada, só escutou a voz. Então, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher. Mas o catolicismo está aí, né? Mandando o povo adorar. A gente não adora, não. A gente não adora a estátua, não. Por que se ajoelha nos pés dela? Ah, não, essa é uma figura, mas está aqui dizendo que não é para fazer. Está aqui dizendo que não é para fazer. Aí o protestante diz assim, não, a gente não adora a estátua, não. Mas adora o pastor. Quando o aniversário do pastor, está todo mundo lá adorando ele, dando presente para ele. Ele nem precisa, mas está lá dando presente para ele. Vai dar presente para o necessitado. Figura de um animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voe pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas ou debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejais impelidos a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que, ó Adonai teu Elohim, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Está aí ele dizendo que não adore nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, mas os romanos adoravam o sol, né? E você entra na igreja católica, está lá o sol atrás, né, daquela estátua crucificada, né, chamada Jesus Cristo, porque Cristo significado da palavra Cristo, é ungido do sol. Então todo cristão adora Jesus Cristo, que é o ídolo ungido do sol. Então todo cristão adora o sol. Por isso que eles não guardam o Shabat, porque eles guardam o domingo, que é o dia de adorar o sol. É o dia que os romanos adoravam o sol. Então, está tudo perdido, tudo dominado. Te cuida, sai dela, povo meu. Apocalipse 14:8, se eu não me engano. Né? 16:4. Não, 16:4. Mas Adonai vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Hereditário. Vamos lá. Também, ó Adonai, se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Iardém, e que não estaria na boa terra, que Adonai teu Elohim te dará por herança. Moshe não podia entrar, né? Porque se Moshe entrasse, ele não teria o testemunho que tem hoje, né? Poderia dizer que tudo que aconteceu, né, foi para o benefício dele. Então o Eterno foi justo em não deixar Moshe entrar, para que a Torá, né, fosse verdadeira, né, não fosse só um conto de fada de Moshe. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Iardém, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança de Adonai, vosso Elohim, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que Adonai, vosso Elohim, vos proibiu. Mais uma vez ele alerta. Porque Adonai, teu Elohim, é fogo que consome, um Elohim zeloso. Elcaná, zeloso, Elcaná, Elohim Elcaná, é um Elohim zeloso.
Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de vossos filhos, e vos envelhecerdes na terra, e os vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos de Adonai, teu Elohim, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunho contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis, da terra a qual passais o Jardém para possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. Não demorou muito, né? Alguns anos depois, o povo começou a pecar, e o Eterno esperou um bom tempo, né, até eles serem exilados. Moshe aqui profetizou: Eu, Adonai, vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais, ó Adonai, vos conduzirá. E ali servireis a Elohais, que não são obra de mãos de homens, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Cristão católico, escute essa. Você serve a um Elohim que não vê, não come, não se mexe, nem ouve. Ponha isso na sua cabeça e acorde de vez. Acorde que já é tempo de acordar. Está vendo a palavra aqui? Isso ele não vai falar não aí na missa aí na católica não. Vai não falar não. Você hoje serve a um Elohá que não ouve nem vê. E você tem que carregá-lo, se quiser conduzir ele para outro lugar. Ah, é só imagem. É não. É não, porque o nome não é. Quando você fala o nome dele, você não está invocando o Eterno, Criador dos céus e da terra. Ele está dizendo aqui: vou espalhar por todos os lugares. E vocês vão servir a Elohá. Não é a Deus não, porque Deus é um. É um Elohá. Existem vários Elohás, que são obras de mãos de homens. Madeira e pedra. Houve um mutim lá, né? Se não me engano, foi em Éfeso, né? Shaul pregou e aí teve um mutim, todo, apedrejaram ele. Foi uma confusão por causa da Elohadiana. Então, dali buscarás a Adonai, teu Elohim, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua nefesh, toda a tua alma. Mesmo lá no exílio, o Adonai não vai te desamparar, não. Quando você buscar de todo o coração, ele vai te socorrer. É o que ele está dizendo aqui. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para Adonai, porquanto Adonai, teu Elohim, é Elohim misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Pergunta, né? Os dias que passou, se Elohim fez algo como está fazendo com vocês. Ou se algum povo ouviu a voz de Elohim falando no meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Ou se Elohim intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto Adonai, vosso Elohim, vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que Adonai é Elohim, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar
e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração, farás sua mente recordar que só Adonai é Elohim, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem, e a ti, e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra, que, ó Adonai, teu Elohim, te dá para todo o sempre. Então Moshe separou 3 cidades, além do Iardém, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Ou seja, Moshe era tão zeloso pelo cumprimento, né, das instruções, que ele disse: bom, eu não vou atravessar, mas já que eu vou ficar desse lado, eu vou escolher as 3 cidades de refúgio do lado de cá do Jordão. Do lado de lá, vocês escolham. Então ele deu início a essa instrução, né, a essa mitzvot. A Bezer, no deserto, no planalto para os reuvenitas, e a Ramote, em Gileade, para os gaditas, e a Golã, em Bazã, para os manassitas, ou seja, a tribo de Reuve, a tribo de Gileade e a tribo de Gad. Né? Esta é, pois, a lei ou a instrução que Moshe propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, recordações e os estatutos e as decisões judiciais que Moshe falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, além do Iardém, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, a quem feriu Moshe e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito. Ou seja, detonaram todos eles. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Iardém, do lado do nascimento do sol. Né? Terra plana, quando o sol vai, primeiro passa do lado de cá, depois vem o Iardém e aí passa para o outro lado. Desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda a campina além do Iardém, do lado do oriente, até o mar da campina, abaixo de Asdot Pisga. Capítulo 5. E chamou Moshe a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, Shema Israel, os estatutos e juízos que hoje te falo aos ouvidos, e aprendê-los eis e guardá-los eis para os cumprir. O Adonai vosso Elohim fez conosco aliança em Horebe. Fez aliança. O sangue não é aliança. A aliança é o que está escrito. O sangue é o selo da aliança. Tá? Então, Yeshua renovou a aliança e selou com o seu sangue. Não com nossos pais fez o Adonai esta aliança, mas conosco,
todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Adonai falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre Adonai e vós, para vos notificar a palavra de Adonai, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Adonai, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros Elohais diante de mim. Aí aqui ele relembra as 10 palavras, a Seret Hadevarim, tá? Veja que o primeiro é: Eu sou Adonai teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando perguntam a Yeshua qual é o primeiro, Yeshua diz isso aqui: Eu sou Adonai teu Elohim, que te tirou da terra do Egito. Aí o segundo qual é? Não terás outros Elohims diante de mim, e não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí, qual é o segundo que ele diz assim? Honra pai e mãe. Ou seja, ele pega o primeiro da primeira tábua e o primeiro da segunda tábua. São os mandamentos maiores que Yeshua ensinou. Né? Ouve Israel, ouve Israel. Né? 9. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Adonai, teu Elohim, sou Elohim zeloso, Elcaná, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tá? Se o cara, entre essas gerações, a pessoa não odiar Adonai, ele para de visitar com mão forte. Eu amo lealmente a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome de Adonai, teu Elohim, em vão, não pronunciarás indignamente, porque o Adonai não terá por inocente ao que toma o seu nome em vão. Não era Adonai não o nome, tá? Era a pronúncia do tetragrama, como eu já expliquei. Guarda o dia de Shabat para o santificar, como te ordenou Adonai teu Elohim. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o Shabat do Adonai teu Elohim. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito, e que Adonai teu Elohim te tirou dali com mão forte e com braço estendido. Por isso, ó Adonai, 16. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Adonai, teu Elohim, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá Adonai, teu Elohim. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou Adonai a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos chegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões,
e disseste, eis aqui o Adonai, vosso Elohim, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Elohim fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, pois, porque morreríamos, pois este grande fogo nos consumiria se ainda mais ouvisse a voz de Adonai, vosso Elohim, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Elohim e vivente, El Raim, falando no meio do fogo como nós, e ficou vivo. Chega-te tu e ouve tudo o que disse, ó Adonai, vosso Elohim, e tu nos dirás tudo o que te disse, ó Adonai, vosso Elohim, e ouviremos e cumpriremos, ouvindo, pois, Adonai, as vossas palavras, quando me falarás, ó Adonai, me disse, eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse, e eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas, tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que lhes há de ensinar, para que cumpra na terra que eu lhe darei para possuí-la. Olhai, pois, e façais como vos mandou Adonai, vosso Elohim, não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que manda o Adonai, vosso Elohim, para que sirvais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Capítulo 6. Este, pois, são os mandamentos, os vossos estatutos e os juízos que mandou Adonai, vosso Elohim, para vos ensinar-vos, para que cumprisseis na terra a que possais a possuir, para que temas a Adonai, teu Elohim, e guardes todo os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Repete muito, né? A leitura não é legal, então, mas tem que ler, tá? Ouve, pois, ó Israel, Shema Israel, né? E atenta os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliqueis, como te disse o Adonai Elohim de teus pais, na terra Ha-Eretz, que emana leite e mel. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Ouve, ó Israel, ó Adonai, nosso Elohim, é o único Elohim. Está aqui o Shema, né? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Amarás, pois, a Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração e de toda a tua nefesh, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ensinarás aos teus filhos, e nelas falarás, e assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, que a Mesuzote. Quando, pois, Adonai, teu Elohim, te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacove, que te daria com grande e boas cidades, e tu a edificaste, e as casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comerás e te fartareis. Guarda-te que não te esqueças do Adonai, que os te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
e Adonai teu Elohim comerás, e a ele servirás, e pelo teu nome jurarás, e não seguirás outros Elohais e outros Elohais ídolos dos povos que houver ao redor de vós, porque o Adonai teu Elohim é um Elohim zeloso no meio de ti, para que a ira de Adonai teu Elohim se faça acender contra ti e te guarde de sofrer a face da terra. Não tentareis, ó Adonai, vosso Elohim, como o tentastes em Massá, exame. Diligentemente guardarei os mandamentos de Adonai, vosso Elohim, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos de Adonai, para que bem te suceda e entre e possuas a boa terra, a qual Adonai jurou dar aos seus pais. Adonai jurou dar aos seus pais, para que lance fora todos os teus inimigos de diante de ti, como Adonai tem falado. Quando teus filhos perguntar no futuro, dizendo o que significa os testemunhos, estatutos e juízos que Adonai, vosso Elohim, vos ordenou, então dirás aos seus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém Adonai com mão forte nos tirou do Egito. E Adonai, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurou a nossos pais. E Adonai nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos a Adonai, vosso Elohim, para os vosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será que será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante Adonai, nosso Elohim, como nos tem ordenado. Verso 7. E quando Adonai teu Elohim te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os hititas, os igazeus, e os amorreus, e os hananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, ó Adonai teu Elohim, as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente destruirás e farás com elas aliança, não terás piedade delas, não farás com elas aliança, tá? Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas nem teus filhos, e não tomarás suas filhas nem teus filhos, pois faria desviar teus filhos de mim para servir a outros Elohais. A ira de Adonai se acenderá contra vós, e depressa se consumirá. Porém assim lhe farás: derrubarás os seus altares, quebrarás as suas estátuas, cortarás os seus bosques e queimarás fogo as suas imagens de esculturas. Porque povo santo és, teu Elohim, Adonai teu Elohim, te escolheu para que lhe foste e seu povo especial de todo o povo que há sobre a terra. E Adonai não tomou prazer em vós, nem vos escolheu para a vossa multidão. Era mais do que, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros, né? Mas porque Adonai vos amava, e para guardar juramento que fizera a vossos pais, Adonai vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que Adonai teu Elohim, ele é Elohim, o Elohim fiel, El Haneman, que guarda a aliança e o amor leal até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. E retribuiu no rosto qualquer dos que odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que odeia ao seu rosto.
lhe pagará, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Bom, a gente acabou o trecho aqui da Torá, né? Vou recitar a Birkat Kohanim e depois eu vou fazer o outro vídeo, né, explicando, trazendo as conclusões e as citações dos sábios, né? Vou recitar a Birkat Kohanim e nós vamos encerrar aqui para não ficar muito longo esse vídeo, ok? Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Que o Eterno te abençoe, te guarde e faça resplandecer o teu rosto. Amém. Elohim melech neeman, Elohim é rei fiel. Shabbat shalom a todos.